Oi pessoal, boa tarde. Eu estou gravando hoje o vídeo que eu prometi ontem, mas por várias questões eu acabei não conseguindo fazer a gravação. Minha companhia já está aqui, né? Hoje ele se comprometeu a se comportar, porque eu tinha prometido a vocês que eu viria conversar mais sobre direitos autorais e publicação. E, sendo assim, eu postei no meu perfil do Facebook uma provocação para as minhas seguidoras e para os meus seguidores, perguntando o que dúvidas eles tinham e gostariam que eu respondesse. Vieram 3 dúvidas um pouco complexas, considerando o linguajar jurídico e a necessidade de uma fala legislativa normativa, eu achei melhor dividir então em 3 vídeos, né, cada vídeo para uma resposta. Hoje eu vou responder a pergunta que questionou a respeito de direitos autorais, contrato para publicação. Eu entendi, né, que a minha seguidora estava com dúvidas sobre contratos de publicação, se ao terminar esses contratos, os direitos autorais retornavam para o autor e ele poderia fazer o que quisesse com a obra. Primeira coisa, vamos recordar que no Brasil nós temos uma lei que protege os direitos autorais, que é a Lei 9.610 de 98. Falamos disso no vídeo passado. Essa lei, no artigo 7º, explicita que as obras literárias são propriedade intelectual protegida pela lei. Então, os livros que nós escrevemos, eles estão protegidos pela lei de direitos autorais, mesmo que eles não sejam registrados na Biblioteca Nacional, certo? Se ele está registrado, ok. Se ele não está, ele está protegido da mesma forma, talvez com alguma maior dificuldade de apresentação de provas. Fora isso, está protegido. O artigo 22 dessa lei, da mesma lei 9.610, ele explica que os autores de obras, aí no nosso caso as literárias, eu vou focar nelas, eles são proprietários de 2 direitos, né? Os direitos de autor moral e os direitos de autor patrimonial. O que é o direito moral e o direito patrimonial? O direito moral é aquele que está relacionado à sua prerrogativa de autor em si. Clamar a autoria da obra a qualquer tempo, mantê-la inédita se não for da sua vontade publicar, retirar de publicação a obra que se torne ofensiva para a imagem do autor. Esses são direitos morais. Eles são inalienáveis e indisponíveis. Nós não podemos abrir mão desses direitos e não podemos vendê-los, negociá-los, certo? Os direitos de autor morais, eles não entram num contrato de publicação. Os direitos patrimoniais, eles são direitos de ganhar dinheiro sobre a nossa obra literária. Esses sim, eles entrariam dentro de um contrato de cessão ou de publicação. Na verdade, a publicação ela está relacionada à cessão de direitos autorais, mesmo que parcialmente. Você não tem como publicar uma obra via terceiros sem que você se declare titular dos direitos da obra e ceda para a editora ou para a empresa que vai publicar o direito de explorar comercialmente essa obra, porque o direito de explorar comercialmente a obra é do autor. Então tem que haver uma cessão, mesmo que seja parcial, certo? O artigo 49 da lei 9.610 é o que trata mais ou menos, né, ele trata especificamente com necessidade de complementação do Código Civil, mas ele trata da questão do que pode ser cedido e de como que funciona a cessão dos direitos para exploração comercial. Então, o autor está autorizado, se a obra é dele, ele está autorizado a ceder comercialmente os direitos de exploração e o ideal é que isso seja feito por contrato escrito, certo? Se você cede verbalmente os direitos de publicação da sua obra, você não tem como provar depois, nem que fez isso, certo? E nem em que condições isso foi feito. Porque, claro que quando não se prova que houve a cessão, o risco é da editora, o risco é da empresa que publica. Porque se o autor em algum momento falar não cedi, isso se configura exploração irregular. Pode ser considerado até pirataria. Mas também tem a questão das condições. Mesmo que o autor ele concorde, fale, eu realmente cedi os direitos de publicação, se você não tem nada escrito, você não tem como confirmar
certo? A não ser que você use testemunhas, e aí começa a complicar, porque a prova testemunhal é uma prova mais complexa, ela teoricamente tem que ser ouvida em juízo, isso teria que ser levado a um nível de briga judicial, e a testemunha é um ser humano, ela tem memória, ela pode falhar, ela pode não estar interessada em testemunhar e você acabar arrumando uma situação de conflito que você não precisaria se tivesse um contrato escrito. Então o ideal é que toda vez que haja uma sessão de direitos de autor, isso seja feito por contrato escrito. Essa sessão não vai abranger os direitos morais, como eu já tinha mencionado, então o autor ele vai poder, mesmo que ele ceda integralmente os direitos de exploração comercial, a obra tem que ser publicada no nome desse autor ou no pseudônimo que ele indicar, e ele pode solicitar a retirada dessa obra de publicação se ela se tornar infamante, prejudicial à imagem dele, do autor. Né? Existe um prazo legal de 5 anos, caso não haja estipulação contratual, os contratos de cessão vigorarão por 5 anos. Né? Se tiver um prazo menor no contrato, ok, vai se obedecer o contrato, se tiver um prazo maior também vai se obedecer o contrato. Não havendo prazo diferencial, vai ficar em 5 anos. E a questão, o que o autor está cedendo quando ele faz um contrato com uma editora ou com uma outra empresa de publicação? Hoje em dia, como o mercado está muito dinâmico, a gente tem que pensar nas várias possibilidades. Por exemplo, a Amazon, né, eu publico todos os meus livros na Amazon e lá a gente faz um contrato, que a maioria de nós nem lê. Um grave erro, porque é um contrato e, querendo ou não, a gente está marcando lá aquela caixinha que concorda com as condições e a gente tem que saber que condições são essas que nós estamos concordando. Mas os contratos entre autores e uma empresa que vai publicar a nossa obra, eles geralmente tratam apenas da exploração comercial, certo? A empresa vai ficar com os lucros da venda do livro e vai repassar um valor ao autor que a gente chama de royalties, que podem ser também livremente estipulados em contrato. Né? Tem que ser tantos por cento? Não, não tem. Como é um contrato que nós chamamos de contrato não de adesão, desculpa, o contrato de não adesão, porque o contrato de adesão é aquele de consumo que vem com as cláusulas estipuladas e a outra parte não tem como fazer nenhuma alteração, não tem como solicitar nenhuma mudança. O contrato entre o autor e uma editora não deveria ser esse formato, certo? É um contrato que, mesmo que a editora envie para o autor um contrato pré-estabelecido, o autor ele deve ter autonomia para fazer as sugestões que ele considerar necessárias. Cada caso é um caso, cada obra é uma obra, cada autor é um autor. Se a editora é inflexível a ponto de não aceitar nenhuma modificação ou nenhuma alteração das cláusulas, eu não sei se é a melhor ideia fechar um contrato assim. O ideal de um contrato entre autores e editores é que ele seja livremente debatido entre as partes. Então, nesse caso, sendo um contrato paritário, um contrato em que as partes podem livremente debater, o valor da remuneração do autor ela é livre. Né? Ela vai ser definida de acordo com os interessados. A editora vai querer pagar um X, o autor vai querer receber um Y e vai se chegar a um denominador comum que atenda a todos. Então, essa seção ela é puramente comercial. Ela vai, obviamente, gerar em torno de interesses econômicos. E ela vai ser interessante enquanto houver interesse econômico sobre a publicação. Se o contrato tiver um prazo determinado, que também é o que eu recomendo, o contrato vai viger exclusivamente sobre o prazo determinado. Acabando o contrato, acabando o prazo do contrato, automaticamente tanto a editora quanto o autor estão livres, não tem mais nenhum tipo de comprometimento com o contrato, a não ser que tenha ficado alguma pendência que precisa ser resolvida, tipo um pagamento que não foi ajustado, ou uma cláusula que ainda não tenha sido cumprida na sua integralidade. Se todo o contrato foi cumprido integralmente, encerrou o prazo de vigência, vai, obviamente, encerrar as obrigações do autor, as obrigações da editora e também os direitos decorrentes desse contrato. Ficando claro, se há royalties remanescentes, eles têm que ser pagos ao autor mesmo depois do prazo de término do contrato. Aí uma dúvida adicional, e se sobraram exemplares que não foram vendidos? Né? Se a editora fez uma tiragem de 1000 exemplares e no prazo do contrato não houve venda, não houve comercialização. Isso deve estar previsto no contrato, certo? Se a editora se comprometeu a uma tiragem de 1000
e essa tiragem foi feita, a editora tem direito de consumir a tiragem, de vender toda a tiragem, e o autor tem direito aos royalties enquanto a tiragem estiver sendo vendida, mesmo que o prazo do contrato já tenha terminado. Qualquer coisa diferente disso é recomendável que seja inserido no contrato. O que vai acontecer, né? Qual vai ser o destino de exemplares de uma tiragem que não tenha se esgotado, mesmo depois do término do contrato. Depois do término do contrato também, o autor tem direito de pedir a retirada de venda, né, caso não se trate de uma tiragem. Se nós estivermos falando de on-demand, se estivermos falando de uma editora ou de uma empresa de publicação que vende livro a livro, né, aquela que a partir do momento que se pede, que se solicita, ela produz o livro, o autor tem direito de pedir a retirada da publicação, porque a editora não teria mais o direito de comercializar a obra se ela não pertence a uma tiragem remanescente. Eu acredito que essa pequena explanação tenha atendido a pergunta da minha seguidora. Eu vou pedir que ela, caso veja esse vídeo, eu espero que sim, né? Caso veja esse vídeo, que se ela ainda não se sentir satisfeita com a minha resposta, que ela me repergunte, né? Que ela volte para mim e fale: Tatiana, não entendi tal parte, ou gostaria de mais elaboração sobre algum elemento da sua resposta. Fora isso, vamos àquela síntese básica do final. O autor ele tem basicamente 2 direitos definidos pela lei, que são os morais e os patrimoniais. Os contratos de publicação eles abrangem exclusivamente os direitos patrimoniais, que são de exploração comercial da obra. Os direitos do autor eles permanecem sendo do autor, então, mesmo com o contrato de publicação. Então, havendo o término deste contrato, depois do prazo expirado ou da rescisão por interesse das partes, o direito retorna ao autor e ele passa a poder explorar a obra comercialmente como ele quiser. Era o que eu tinha por hoje. Eu espero que amanhã eu consiga vir com um vídeo respondendo ao segundo questionamento. Obrigada, beijo para todos.